Toma. Episódio Extras e Sobras. Devido ao incidente envolvendo o ator Murilo Benício, infelizmente não teremos condições de seguir com a programação normal. No último episódio, Murilo Benício arrebentou todo mundo na... Arrebentou não, ele apanhou, né? Ele veio de machão e depois apanhou. Vamos lá. Choque de Cultura. Sigam o TV Quase no YouTube. Bora. Hoje vamos falar do filme O Alto da Compadecida, que conta a história de uma dupla de malandro que, depois de enganar todo mundo, é perdoado pela mãe de Cristo. Olha o spoiler aí, Rogerinho. A fanbase do Suassuna é muito agressiva, cara. Eles vão demolir sua casa com a dinamite 100% nacional, hein? Maurílio, não tem nem um minuto de programa, Maurílio. Dá um tempo. E esse filme já passou mais do que Rambo. Todo mundo sabe a história. E é nesse filme aí que a gente descobre que a Nossa Senhora mora no fundo de tela do Windows. É a Fernanda Montenegro, cara. Ela intervém na hora da morte das pessoas. Ela é tipo uma advogada de porta de inferno. É, mas ela ganhava todas as causas porque ela era mãe do juiz. Aí é mole também. Brasil, Aí meu fica Deus, fácil. é um grande SBT. Aqui é casos de família purinho. Olha ali mais 4 que o senhor já despachou. Naquela época, quando eles iam fazer um filme, eles chamavam todos os atores em atividade, né? Até porque ninguém sabia quando ia conseguir fazer outro filme. Era tipo internet o filme, só que era um filme mesmo. Vou falar uma opinião que pode ser polêmica, mas não vou ter medo da polêmica. Não, te conheço. Tenho certeza que vocês vão me apoiar. Mas o João Grilo e o Chicó era como se fossem os parças dessa época aí. O que me diverte nisso tudo Concorda, é ver gente? esse amarelo tremendo de medo. Pilotos, isso é teatro, hein? É tipo um vai que cola, né? Só que sem a plateia, sem o palco girando e sem os atores errando o texto e rindo deles mesmos porque eles estão errando o texto. Então acho que é um teatro um pouco abaixo. E foi por causa disso que a Fernanda Montenegro nunca mais foi convidada para participar do Vai Que Cola, né? Ela não erra nunca texto. errava o texto. É, daí fica difícil. Posso sinalizar uma ausência, Rogerinho? Sinaliza. Senti falta da Cuca do Sítio do Pica-Pau Amarelo nesse filme. Inclusive, podiam ter chamado a própria Cuca do Sítio para interpretar o personagem, porque ela nessa época estava no mesmo nível do Selton Mello. Ela no auge tava. Mas que Cuca? A Cuca é um jacaré loiro que faz mágica, Rogerinho. Inclusive, até nisso o Walt Disney roubou a nossa fauna. Quando ele quis fazer um personagem brasileiro, Pica-Pau ele usou roubou. essa metáfora aí do animal louro, né? E criou o Zé Carioca, que é um papagaio ladrão. É, ladrão não, ele é malandro. Respeito carioca. Eu acho que esse tema aí de papagaio, se a gente puder avançar mais rapidamente, porque é um tema para mim um pouco sensível. Então vamos avançar. Não, mas eu quero falar. Pra finalizar o tema, né? Eu tenho uma história que, até para eu conseguir superar, é bom a gente contar. Então fala. Achei um papagaio, né? Na minha vizinhança lá, quem já foi lá em casa conhece lá a vizinhança, tem... Fala, Se vi papagaio. que vazou nossa conversinha no Insta. Cuidado, vou fazer 19 na sua porta. Só avisando. Ih, tá me ameaçando, é? Vou fazer xixi na sua porta só avisando. Ele escreveu xixi errado, escreveu X e X, e aí o bot falou, vou fazer 19 na sua porta. Ó, se você quiser fazer aniversário aqui na porta de casa, não tem problema não, só traz o bolo, né? Achei um papagaio, né? Na minha vizinhança lá, quem já foi lá em casa conhece lá a vizinhança, tem animais. Andando, né? Com as asas cortadas, perambulando pelo chão. O papagaio também é um animal que, como pedestre, Doido, Vini. ele fica incomodado. E aí eu peguei esses belos espécimes da natureza e eu tinha uma pipa, meu filho, colei ele com Durepox, né? Cuidadosamente ali, com todo carinho. Passei Durepox no corpo dele todo, ele ficou totalmente preso ali. Certo. E saí empinando a pipa. E foi bonito de ver. Você precisava ver, Rogerinho, a alegria desse animal ganhando os céus. Ele gritava socorro, né, socorro, gritava também toda sorte de palavrões, né, conhece vários palavrões, e eu fui ali, empinando ele, me emocionando muito ao ver, né, ele tendo essa oportunidade de ter essa liberdade. Mas eu tinha um compromisso, acabei tendo que largar a pipa, né, ir embora. Ué? E ainda vi ele um pouco ganhando aí o infinito, ganhando também alguns fios de alta tensão. Eles crescem mas muito gosto de rápido. pensar sempre que em algum lugar ele está bem. A criança é assim, O problema tem pra que criar mim desse pro herói é o mundo, né? seguinte, figurino, gente. Como é que um idoso, usando um chapeuzinho de couro, uma mochilinha da Company, calça cargo, que tem medo de cobra e carrega um chicote, vai salvar alguém de alguma coisa? É, calça cargo realmente não dá. Herói todo mundo sabe, é colã, é cueca por cima da calça, é uma capa escrita Indiana Jones, senão ninguém respeita. E tem que ser órfão, também tem isso, né? Isso é básico de roteiro. Ele teve a oportunidade de ser órfão no terceiro filme e desperdiçou. Ou seja,
complicado. Complicado. Eu não me conformo mesmo é com chicote. Chicote só serve pra fazer barulho e apimentar a relação, gente. Se fosse um tchaco, pelo menos, tem um pedaço de pau ali na ponta. Ok. Vamos de panorama, Renan? Eu gostaria de trocar o meu panorama por uma curiosidade. Trocar? Trocar. Não, mas aí você vai perder a vinheta. Pode cortar. Perdi a vinheta. Não tem como. Não tem como mudar a vinheta. Pra mudar a vinheta, o primo de Simone tem que vir lá de Caxias, matar a aula, tá sem computador, não tem como. Então, segue, mas sem a vinheta. Profissionalismo, A gente. curiosidade é o seguinte, o chapéu do Indiana Jones, como eu comuniquei num simpósio em Campinas e quase fui agredido por estudantes, não foi produzido em Campinas. E eles creem nisso mesmo, eles levam isso a sério lá. Quase foi agredido. Pode procurar essa informação, eles acreditam, mas o maior orgulho de Campinas, infelizmente, nunca aconteceu. Não é verdade. Mas não se preocupe, pessoal de Campinas, não fique triste. Ei, tem gente de Temos o maior Campinas carinho aí? por Campinas aqui. Ainda é a cidade que nos presenteou com Regina Duarte, Craque Neto, Sandy Júnior, Cláudia Arraia e o ex-DJ bonito e atual ex-DJ Edgar Piccoli. Eu, se fosse o diretor de casting aí desse filme da Barbie, eu não pensaria duas vezes. Eu escalaria o He-Man pra ser o marido dela, porque ele é o marido ideal. Ele se cuida, ele anda armado, ele faz bronzeamento artificial, ele tem um gato gigante como pet, que é o nosso querido gato guerreiro. E quem nunca sonhou em morar no castelo de Grayskull? Esse rolo aí de Barbie com He-Man é coisa antiga. O meu He-Man passou o rodo na Barbie das minhas primas. Agora, quanto ao castelo de Grayskull, entendo que é um belo imóvel, difícil de assaltar e tudo, mas é lá na casa do caralho, né? E é casa de beira de precipício. Cheio de janelas, se tiver pet, você tem que ter lá aquela porra toda. Sem falar na parte elétrica, né? Que é um desastre, porque ali a região é cheia de raio, a incidência de raio ali é altíssima, então toda hora falta luz. Sem contar naquela bruxa maluca vestida de periquito. Segura no periquito, porque antes de terminar o episódio, eu queria poder chamar o quadro mais tradicional aqui do programa pra gente fechar legal. Qual? Esse é o quadro Pontos Fortes, Pontos Fracos. Pontos fortes, pontos fracos. Obrigado, Febex, 21 Meu meses. ponto fraco é que não dá pra você fazer um crossover do Comandos em Ação com a Barbie, porque a Barbie não consegue entrar no helicóptero. E também a metralhadora Isso é não verdade. encaixa na mãozinha dela, porque ela tem os dedinhos colados. Mas com o Isso é verdade. Devia ser padrão de todos os brinquedos a mãozinha de comandos em ação. Que é pra você conseguir colocar arma em qualquer brinquedo, independente da marca. Isso aí devia ser... O sindicato das crianças deveria se organizar. dedinho de sapo ou não, ela é muito boa de porrada, tá? Até porque ela tem o dobro do tamanho de um comando em ação. Eu acho que é por isso que não tem comando em ação no filme. Se fosse ter, ia ter que escalar Danny DeVito para interpretar, para ficar na proporção certinha. E Danny DeVito, não sei se vocês têm esse conhecimento, tá meio queimado em Hollywood. Os produtores de Hollywood não têm mais a confiança de dar uma metralhadora na mão do Danny DeVito. Por isso que a gente não vê mais o Danny metralhando as pessoas em cena. Bom, depois dessa notícia triste aí do nosso Informação ator de Danny, bastidor aí. que é por isso que ele tá desaparecido dos cinemas, eu acho que não tem mais o que fazer. Então, queria aproveitar esse toque aí para eu puxar uma frustração minha aqui. Outra? Eu não aguento mais ficar frustrado. Outra. Eu não vou nem dizer que eu fiquei puto, não. Que eu fiquei triste de nem terem cogitado o The Rock para fazer o papel de Ken humano. Mas, Julinho, não é interessante pra carreira do The Rock ele interpretar o Ken humano, porque ele já é o The Rock humano, que é um animal muito mais poderoso. Mas o The Rock não pega mais qualquer papel não, tá? Ele só pega de temperatura máxima pra cima. Se o filme que chamaram ele pra fazer não for passar segunda-feira, depois de Travessia, ele nem leu o roteiro mais. E olha que pra você competir dramaturgicamente com a Jade Picon, você tem que se preparar. Mas se for passar depois de Travessia, ele não lê igual, tá? Porque o The Rock há muito tempo que ele parou com essa coisa supérflua de ficar lendo o roteiro. Ele não perde tempo. Tá mais do que certo, hein? Tudo improviso, Julinho, né? já que você gostou tanto desse filme, trouxe esse filme aí pra gente analisar, eu queria agora o seu Julinho profissionalismo, Navan, vestido de espero Renan. você, trazendo um ponto fraco do filme. Eu vou apontar porque eu sou Olha lá, tá vestido de Renan do Mundo Sem Fim. Bonzinho, né? completamente profissional. Um furinho de roteiro mínimo. Fiquei na dúvida se não dava para resolver esse filme na metralhadora. Era botar uma metralhadora na mão daquele vovô e descarregar o pente na cara do Cavaleiro de Gêmeos e pronto, a gente tá em paz. Eu tenho tudo pra você, metralhadora, Se o Julinho? filme é bom, Maurílio. Mas não precisa ser uma metralhadora, não. Não sou exigente desse jeito, não. Pode ser um molotov, pode ser uma granada, uma bazuca. Eu sou completamente desconstruído, não tenho nenhum tipo de preconceito com arma. Você não é desconstruído, você é mal acabado. Ou então, Julinho, podia esperar o cavaleiro passar e meter-lhe uma paulada na coluna dele. Perfeito. Eu faria isso. Alguém aí tem um ponto forte? Porrada.
Julinho, você acha que um cavaleiro desse aí ia bem no UFC? Ou mesmo num jungle fight? Olha, num octógono, não sei. Agora, no boxe, todos eles iam perder pro Mike Tyson. No boxe O Mike é o mal. Tyson, no auge, amigos, era imbatível. Pitbull Ele era o raivoso. cavaleiro da vida real. Ele teve uma vida muito sofrida. Verdade. Teve Verdade. que passar por diversas intempéries. Foi criado por pombos. E mesmo assim se transformou nessa máquina do soco na cara. Mike Ele Tyson era foi o criado por cavaleiro de câncer, né? pombos. Que o Mike era canceriano. E pra ele era muito difícil esse signo, porque câncer é muito apegado à família. E o Mike não tinha família pra se apegar. O problema do signo é esse. Mas a né? segunda categoria da noite vai premiar um homem que sabe exatamente o drama que é você trabalhar com cinema no Brasil quando você não é dono de banco. E essa é a categoria Jorge Furtado, de melhor filme de Jorge Furtado. E os indicados na categoria Jorge Furtado de melhor filme de Jorge Furtado são O Homem que Copiava, de Jorge Furtado, Meu Tio Matou um Cara, de Jorge Furtado, e Ilha das Flores, do cineasta Jorge Furtado. O Homem que Copiava conta a história de dois jovens que se apaixonam e combinam de matar o pai dela. É um filme visionário Já que viram? Já antecipou viram? toda essa franquia de filmes sobre jovens que matam os próprios pais, como A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou os Meus Pais. Então o filme devia se chamar, então, O Rapaz da Xerox que Matou Meus Pais. Maravilha. Julinho, fala o vencedor. E o vencedor da categoria É bom Melhor esse filme, Jorge tá? é Ué, quem ganhou? Ilha das Flores. Bom pra caralho. Tem de porra Porco nenhuma comendo nesse filme. lixo, é Como você não lindo. entendeu? Esse é o filme mais didático da história do cinema. E daí? Já vi. Foda-se. Eu entendo se eu quiser. Se eu não quiser entender, eu não entendo. Pra quem não entendeu ou faltou a aula nesse dia, A Ilha das Flores é como se o vi na Telecurso escola, 2000 é. fosse uma vinheta da MTV, roteirizada pelo Brizola. Maravilha. Então, parabéns aí, Jorge, ganhou o prêmio, né? Agora você tem que entender aí como é que você vai conseguir buscar. A gente tá proibido da justiça aqui de cruzar o estado, então a gente não tem como entregar em Porto Alegre aí o teu prêmio. Tá aí. TV Quase. Sigam o canal da TV Quase, sempre trazendo Choque de Cultura. Esse foi o Choque Lixo, com todos os cortes / sobras que não foram para o ar nos outros episódios. Isso aqui é conteúdo só pra quem é hard user, tá? Boa! Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos. Chamando todos os cornos.